Buen día, gracias a todos por conectarse a este Bom webinario. dia Bom dia, obrigado a todos por participarem deste webinário, o inventário de domicílios. Como chegamos lá? Como sabem, temos interpretação simultânea para o português e para o espanhol. O ícone está na parte de baixo da tela. Se houver alguma pergunta, por favor, queiram usar a seção de Q&A. Inicialmente, gostaria de pedir para o meu colega Miguel Porrua para nos dar as palavras de abertura. Com a palavra. Muito obrigado, José Antônio. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Agradeço aos excelentes oradores que irão nos acompanhar hoje. Sinceramente, eu não quero ser um obstáculo entre o público e as excelentes palestras que vamos ouvir, então vou apenas mencionar 3 pontos como preâmbulo desta discussão. Em primeiro lugar, todos sabemos que o trabalho feito pelos escritórios encarregados da estatística e do censo ficou ainda mais importante na situação atual. A coleta de dados para a tomada de decisões políticas a cada vez mais importante e é necessária também a atualização. Gostaria de parabenizá-los pela contribuição feita por todos para uma melhor gestão dessa crise. Em segundo lugar, eu gostaria de falar sobre o tema em tela, que é o tema dos domicílios. O inventário de domicílios. As tecnologias mudaram um pouco o cenário, tornando-o mais interessante, mais complexo também, tradicionalmente, como os senhores sabem melhor do que eu, era bem mais fácil ver os domicílios horizontalmente. Agora, com a tecnologia, nós temos informações de cima para baixo, aérea, tecnologia de satélite e GPS, que cria grandes oportunidades, mas também gera e acrescenta complexidade, porque num ponto geográfico, nós não podemos colocar 2, 3, 10 pessoas uma em cima da outra, é necessário estabelecermos parâmetros de definição e algumas normas para a informação ser válida e comparável. Então, há vários parâmetros que estão sendo enfrentados pelos senhores e que para os quais vários já desenvolveram soluções e será interessante ouvir sobre isso. Carla, obrigado por manter vivo esse diálogo entre as instituições que alimentam com informações os governos da região para tomar decisões. Então, temos a Catalina Valle, ela é a mediadora de hoje, ela irá dar as informações, mas tanto as duas instituições aqui representadas são muito importantes e é uma honra tê-los aqui a compartilhar informações conosco. E gostaria de passar, então, a palavra para a Catalina para ouvirmos os oradores de hoje com essas palestras tão interessantes. Com a palavra, então, a Catalina. Miguel, muito obrigada e bom dia a todos, sejam bem-vindos a esse webinário. Como já bem dizia o Miguel, antes de ouvir as excelentes palestras, vamos oferecer uma breve introdução. Todos sabemos que gerar estatísticas de alta qualidade depende muito da localização correta dos informantes. Por isso, usamos a cartografia, mapas e plantas, cujo uso é muito intensivo nos processos censitários, principalmente, mas que não se limitam a isso. Eles devem estar acompanhados de uma lista de unidades de pesquisa e são empregados para gerar amostragens para as pesquisas intercensitárias. É por isso que agora, como dizia o Miguel, temos informações atualizadas quase que diariamente com tudo aquilo que nos rodeia no nosso planeta. Construir mapas é bem mais difícil do que antes, mas não é apenas a cartografia o que está por trás das estatísticas. Os mapas são o rosto do nosso planeta
E os dados são a voz do planeta. Então, é necessário encontrar esses dados que permitem unir essas vozes. É assim que nós temos esse vínculo através do inventário de domicílios e endereços. Isso não se limita apenas às pesquisas, como já conhecemos, mas à integração de todo tipo de cadastro e registro administrativo e banco de dados como uma chave para a interconexão dos dados para termos informações mais precisas e constantes e encontrarmos novos mecanismos para coletar informações, diminuindo o trabalho de campo e no território, dispondo assim de um elemento que dê a riqueza de informações tão detalhadas quanto são possíveis de coletar através dos censos tradicionais até agora. Agradeço ao BID pela iniciativa e ao José Antônio pelas informações e pelo trabalho na organização desse maravilhoso exercício. Hoje vamos ouvir 3 vozes que irão nos informar sobre as experiências nos seus perspectivos países. Vou apresentar, então, os nossos excelentes oradores para hoje. A doutora Gladys Massé, ela é atualmente diretora nacional de Estatísticas Sociais e População do INDEC na Argentina, com um doutorado em Demografia pela Universidade Nacional de Córdoba e também com mestrado em Demografia Social pela Universidade Nacional de Luján. Ela é professora de História da Universidade de Buenos Aires, também docente da cadeira de Demografia Histórica da Faculdade de Filosofia e Letras da UBA e de pós-graduação do mestrado em Geração e Análise de Informações Estatísticas, UTREF. Ela é ex-consultora nacional e internacional com expertise em produção de dados sociodemográficos. Ela será a primeira oradora. Depois iremos ouvir o engenheiro Walney Cogodi Menezes, atual diretor do inventário de domicílios do IBGE do Brasil, já trabalha com essa prestigiosa instituição desde 1985. O seu trabalho inclui o desenvolvimento do software Prometeu, responsável pela gestão de bancos de dados, e bancos e dados, e também coordenador de geoprocessamento, diretor adjunto de ciências. O mestre Edgar Vielma Orozco, atual diretor-geral de Estatística Sociodemográfica, Instituto Nacional de Estatística e Geografia, ali no INEGE, é matemático, formado pela Universidade de Guadalajara e é mestre em Economia pelo ITAM. Ele trabalha como responsável em censo da população e moradia e também na mensuração de emprego, ocupação e informalidade do trabalho, renda monetária e não monetária das famílias e variáveis que medem as carências dos lares e estatísticas vitais de nascimentos e óbitos. Ele foi diretor-geral adjunto de pesquisas de governo, vitimização, segurança e justiça, diretor de modelos de informação governamental no INEG. Também trabalhou no primeiro Censo Nacional de População de população penitenciária no México. Na administração pública federal, ele foi diretor de modelos e estatísticas de órgãos de vigilância e controle e foi subdiretor de avaliação de OVC na Secretaria da Função Pública. Também foi assessor da Organização das Nações Unidas em mensuração da vitimização e na área acadêmica, ele foi professor do Departamento de Matemática da UDG. Antes de iniciar, só algumas regras, como a de praxe nestes eventos, cada participante terá 20 minutos para a sua apresentação e no papel menos agradável do mediador, que é o do controle do tempo, que sempre é necessário, eu devo dizer que quando faltarem 5 minutos e 1 minuto antes do encerramento do tempo previsto para o encerramento de cada participação, haverá um recordatório. Também lembramos os participantes que há
para manterem os microfones desligados e existe uma sessão de perguntas e respostas para qualquer pergunta ou comentário para manter a ordem. Finalmente, vou passar a palavra para a doutora Gladys Massé para ouvirmos a sua palestra. Com a palavra, por favor. Obrigada, obrigada pela apresentação e se estiverem me ouvindo bem, então vou começar. Claro que sim, doutora. Com a palavra. Muito obrigada, Catalina. É um grande prazer e uma honra estar aqui com todos hoje. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer tanto ao BID, principalmente na pessoa do José Antônio, porque ele é um grande promotor e um grande apoiador desse projeto que eu irei apresentar agora. Se observa bem na portada? Se estiverem conseguindo ver corretamente a minha apresentação, vou proceder. Claro que sim, doutora. O arquivo de domicílios da República Argentina é uma lista de moradias particulares e coletivas das áreas urbanas do nosso país. Em outras palavras, para os locais de pelo menos 2.000, as localidades de pelo menos 2.000 habitantes, vinculado com uma base geográfica. Nessa oportunidade, eu gostaria de trazer a relação das áreas urbanas que foram escolhidas para a elaboração desse arquivo, porque cada uma dessas moradias está conectada com um domicílio, já que temos a localização, uma rua com um nome e código e também um número do cadastro. E pode haver alguma outra referência da moradia para a sua localização. Esse trabalho, eu estou fazendo essa apresentação, porém, essa apresentação, esse trabalho é decorrente dos esforços de várias dependências do INDEC e também das divisões provinciais de estatística. Trata-se da área de população, de um trabalho dos preparativos do censo de 2020, e foi ele que foi essa equipe que fez a parte dos preparativos. Também foi coordenado com o Instituto Nacional de Metodologia Estatística, o Sistema Geoestatístico, a área de informática do INDEC e também a área de informação e capacitação. E também na parte da implantação, os departamentos provinciais de estatística foram aqueles que, com muito comprometimento, conseguiram levantar as informações nas 24 jurisdições. Eu vou mostrar, então, qual é a situação atual, o andamento do programa, mas é um trabalho institucional de largo alcance. Os tipos de moradias que são incluídos no arquivo incluem tanto as casas, os apartamentos, moradias particulares e também quanto outros tipos de moradias, como, por exemplo, dependendo do tipo de área, pode ser um condomínio, pode ser um clube, pode ser num assentamento, pode ser numa favela ou em regime de inquilinato, e todos os tipos de moradias que devem ser incluídas, bem como aquelas que estão em construção ainda. Voltando à introdução que foi feita inicialmente, quando foi mencionado o uso de tecnologia de ponta, como, por exemplo, drones, GPS, GIS,
A situação, devido às necessidades de atualização da cartografia com vistas ao censo de 2020, nos levou a decidir trabalhar com um operativo no campo, fazendo um percurso presencial por todas as localidades do país. Estamos aqui com que devem ter pelo menos 2.000 habitantes em cada uma dessas cidades, e mais de 1.135 delas. Então, para tanto, foi usado pela primeira vez na nossa organização a coleta de dados através de dispositivos móveis de captura, com informações já prévias, para proceder com a atualização dos dados no terreno. Eram insumos que eram colocados nos dispositivos móveis. E também com um sistema informático de gestão que permite designar as áreas de trabalho para cada pesquisador, monitorizar e ver os resultados, monitorar e ver os resultados obtidos. Os senhores já têm uma lista inicial de domicílios, que é um dos primeiros produtos que nós obtemos, organizados por província e por departamento. A província é a primeira divisão político-administrativa do país, que seria como o Estado no Brasil. O departamento é o segundo nível de divisão político-administrativa. Em terceiro lugar, aquilo que chamamos de localidades censitárias, ou locais censitários, e após esse nível, temos áreas específicas de trabalho para o censo, que são a fração, o raio, o quarteirão, que é a área quadrícula, onde estão localizadas as moradias, o lado e o número inicial cadastral. E o número final, correspondente ao lado do quarteirão, o nome da rua e o código correspondente, bem como o tipo de moradia visto na relação do slide anterior. Após ser feita a lista das moradias, essa lista é vinculada à base geográfica, que é um trabalho onde é necessário fazer um trabalho tanto no Instituto quanto nos departamentos provinciais. É feito um trabalho conjunto das áreas sociodemográficas e um trabalho de geoestatística. Qual a contribuição desse arquivo de domicílios no longo prazo e no curto prazo? Bom, em curto prazo, o arquivo é o insumo básico para a geração de redimensionar, a tarefa de redimensionar os raios censitários, porque eles estão ali atualizados a 2010, para fazer a segmentação, que é a área de trabalho dos trabalhadores do censo, e então poder calcular a estrutura operacional necessária para fazer o censo. Para as atividades pré-censitárias, o arquivo se tornou o insumo que abastece o sistema informático de gestão. No nosso país, nós temos um censo de fato, onde o eixo da estrutura operacional é o sistema educacional. Então, o sistema educacional é aquele que fornece a maioria dos recursos humanos e também as sedes de levantamento. Nesse sentido, os locais de levantamento, esse sistema informático que foi gerado pelo Departamento de Informática do IDEC,
por uma decisão que foi tomada dentro da instituição, bom, deve conhecer no início do operativo, ou da operação, deve saber qual é a situação atual do andamento da operação por segmento. E aqui vocês podem observar. Eu não consigo voltar para mostrar que, na realidade, o insumo de ADRA, ele prevê o estabelecimento da totalidade de domicílios esperados que vem de cooperativa, e o sistema informático prevê que durante o estudo você inclua o levantamento, você inclua o número de domicílios que foram entrevistados ou os domicílios desabitados para ver que quantidade de domicílios restam passar pelo censo. Depois da operação, está previsto precisamente corroborar o número total de domicílios que passaram pelo censo, e isso será corroborado com o insumo básico, esse insumo previsto pelo arquivo de domicílios ou de moradias. Uma tarefa na qual nos focamos bastante é ter certeza da cobertura censitária. Em geral, até inclusive durante o último censo, as avaliações de cobertura podiam ser realizadas com 2 ou 3 meses depois do levantamento. Neste caso, a possibilidade de contar com o insumo do arquivo de domicílio, através do qual temos o número total de domicílios por quarteirões, junto com o sistema informático de gestão. Isso permite que possamos avaliar pelo lado dos quarteirões, assim que a operação for concluída e praticamente simultaneamente para cada lado de quarteirão, se a mesma foi percorrida na sua totalidade de maneira parcial, e aí considerar se o número total de domicílios levantados pelos censistas superam ou igual ao arquivo de domicílios, ou será que eles precisam de uma revisão porque não conseguimos chegar ao total que foi assignado pelo arquivo que foi previamente elaborado. Este é um trabalho que você faz por quarteirão. Aqui também o arquivo de domicílios ajuda a avançar com uma possibilidade de começar a pensar em aplicar um questionário online, não como substituto da estratégia que realiza o censo, que é através de uma entrevista direta, mas isso pode cobrir uma contribuição para as populações para que evitam a entrevista direta com o censista devido ao contexto pós-pandêmico pelo qual vamos passar quando formos realizar o censo. Portanto, o insumo básico para poder relacionar essa moradia e esse usuário com o questionário censitário está sendo dado pelo arquivo de domicílio e a possibilidade de localização do domicílio num segmento específico. Essa é uma experiência que começamos a fazer alguns 3 meses atrás e dedicamos praticamente a totalidade do tempo para poder realizar esse questionário online.
que é um grande desafio para nós. Agora, para o período intercensitário e objetivo a longo prazo, aqui o arquivo de domicílio com o levantamento do trabalho em campo estava previsto somente para essa etapa. Não, depois, nas próximas etapas, bom, elas prevêem a atualização da informação através da informação do censo e também como a atualização constante a partir do uso de registros administrativos, tanto os relacionados a áreas e serviços, como específicos relacionados à moradia, licenças de construção, serviços de eletricidade, por exemplo. Para o período intercensitário, a contribuição do arquivo de domicílio e essa atualização será enriquecida também por outros levantamentos do Instituto de Estatística, inclusive da área econômica. E já começamos a trabalhar e para poder utilizar os dados no marco da gestão e previsão de riscos. Doutora Maceris, você tem 5 minutos. Bom, já estou chegando ao final da minha apresentação. Muito obrigada. Como nos achou a pandemia, o dia 18 de março, INDEC suspendeu as operações de campo. Nós já tínhamos avançado, o campo finalizado, ou seja, 17 províncias das 24, e em 7 províncias o campo estava finalizado parcialmente. As medidas adotadas foi um planejamento flexível do trabalho em campo, de acordo com as etapas da pandemia, passar de isolamento a distanciamento e tudo está sendo feito para cada uma das localidades que ainda deveriam terminar o campo para essa data. Também convocamos o pessoal das áreas, esse é um protocolo de segurança para que isso funcione e, e também começamos a passa grande parte do treinamento através de treinamento virtual, principalmente em Buenos Aires e na província de Buenos Aires. Para o trabalho cartográfico, criamos estratégias e tudo é feito remotamente. Agora, neste caso, um dos produto do arquivo de domicílio que vamos publicar em curto prazo, prevê a amostra de certos indicadores relacionados às moradias particulares e coletivas de acordo com seus tipos para diferentes níveis de desagregação, como província, departamento e localidade, e rádio censitário. Aqui vocês têm um precenso das moradias e é a primeira vez que vamos contar com isso no nosso instituto. E isso é algo que consideramos ser um produto de alta qualidade que contribui, além dos estudos urbanos, também contribui com as políticas públicas em termos de urbanização. Agora, os desafios apresentados pelo trabalho de campo, basicamente, seriam as tarefas de levantamento e atualização geográfica. E percebemos um aumento importante de números de moradias por rádio censitário, ou seja, o redimensionamento de rádio censitário será muito importante. Detectamos novas extensões na superfície dos rádios censitários. Isso ajudou também para ter um diagnóstico do sistema de conectividade
para poder trabalhar com os dispositivos móveis de coleta e sistema de gestão. E também contribuiu com o conhecimento das situações específicas de certas áreas em termos de as necessidades de algum tipo de apoio ou de segurança, porque não eram contempladas como áreas onde isso seria necessário. E nesse sentido, eu agradeço a todo mundo pela sua atenção. Eu gostaria de mencionar a importância que isso tem para o nosso instituto, ou seja, ter esse tipo de produto e que realmente é um esforço integrado tanto do INDEC como das jurisdições provinciais, porque todos somos muito conscientes da importância que o futuro tem para poder continuar trabalhando com registros administrativos para poder atualizar essa informação e somente poder focar naquelas áreas do nosso país, ainda assim vamos ter que voltar para fazer o trabalho a campo. Mas dessa forma, estamos criando os alicerces, o ponto de partida para poder utilizar a tecnologia de ponta para poder avançar e ter uma boa infraestrutura estatística de alta qualidade. Muito obrigada pela sua atenção, Cias. Muito obrigada. Excelente apresentação e agora vamos continuar com a apresentação do engenheiro Wilney Menezes. Doutor, você pode prosseguir. Inicialmente, bom dia a todos. Agradeço Buenos a oportunidade de poder apresentar os trabalhos que estamos realizando no IBGE. Por favor, próximo. Eu não... Bem, essa apresentação fala um pouco sobre... vai falar sobre o cadastro de endereços que nós mantemos no IBGE, mas fundamentalmente as motivações para a sua criação, a abrangência temática, as fontes de informação para a sua atualização, algum comentário sobre os impactos da pandemia nos nossos trabalhos e os desafios que ficam para serem enfrentados. Por favor, o próximo. Bem, eu não preciso ressaltar que endereços são vitais para qualquer sociedade moderna, né? Embora eles não sejam muito visíveis, né? Eles são usados diariamente, intensamente, por toda a sociedade, pelo governo, pelas empresas, pela população em geral. Ou seja, podemos, sem dúvida, dizer que endereços são parte da infraestrutura de dados de uma nação. E mais do que isso, que eles são bens públicos, ou seja, bens que são produzidos para consumo de toda a população e cujo consumo não esvai esse bem. Então, embora, posso falar especificamente no caso do Brasil, a atenção dada aos endereços tenha que ser melhorada, mas ainda assim eles constituem parte fundamental do funcionamento da nossa sociedade. O próximo. Bem, mas e por que um cadastro de endereços, então, é importante para uma instituição de estatística como o IBGE, como as nossas instituições? Na verdade, eles são usados em muitas tarefas, eu quero destacar aqui apenas algumas. Primeiro, o controle da coleta. Mesmo quando utilizamos um processo totalmente manual, baseado em papel, precisamos ter uma lista de endereços para poder controlar a coleta, para saber aonde passamos, quem ficou para trás. Então, o controle da coleta sempre necessitou de algum tipo de cadastro de endereços. Eles são cada vez mais importantes para pesquisas feitas por correio, né, pelo envio de questionário. Mesmo para as pesquisas via internet, eles também são necessários, porque um questionário da internet é um questionário solto. Ele precisa ser associado a um endereço específico. Só aí ele passa a representar informação adequada. E,
principalmente também o uso talvez mais conhecido, mais óbvio do uso de cadastro de endereços, que é para seleção de amostra. Eu tenho que ter uma lista da qual eu faço a minha seleção. Isso é um objetivo. Ingeniero, disculpe um corte. Nós tivemos um problema na sua conexão. Você poderia repetir novamente? Que infelizmente você foi cortado. Até 2005, não... Sim. Consegue me ouvir? Sim. Se le escucha, desculpe, se perdeu um momento. Sim. O IBGE até 2005 não tinha um cadastro centralizado. Na verdade, ele dispunha de um cadastro totalmente descentralizado em papel e que só cobria as áreas das pesquisas amostrais. Então, nesse momento, foi decidido que se teria a construção de um cadastro de abrangência nacional que apoiaria censos e população, ou seja, ele apoiaria Perdão, ingeniero, volvimos a perderlo. Não sei se nos poderia volver a repetir. Nós perdemos a sua conexão novamente. Você poderia repetir novamente? O próximo, por favor. Aí começamos a escutar-lhe. Agora estamos ouvindo. Escutam agora? Sim. Sí, ahí le escuchamos. Bueno, muchas gracias. O Adelante, próximo. por favor. Bem, em termos de abrangência, né, de conteúdo do cadastro, acredito que a gente possa dividi-lo nas seguintes grandes grupos: informações sobre localização, basicamente as informações de endereço e coordenada, informações sobre a utilização desse endereço, ou seja, o que acontece neste endereço, informações de contato, como telefone, e-mail, e um conjunto de informações de controle, vamos chamar de paradados, como data de atualização, quem fez essa atualização, a fonte do dado, etc. Então, esse é basicamente o conjunto de dados do nosso cadastro de endereços. Adelante, por favor. O endereço é claramente a questão central, né? E no nosso caso, nós consideramos como uma unidade identificada no âmbito do município. Então, o nosso cadastro ele só tem unidades identificadas, é diferente de uma administração municipal que, por exemplo, controla terrenos. Ele não exige nenhuma formalidade, ou seja, invasões, construções absolutamente à margem da ordenação estão presentes e têm que ser contadas. E houve uma decisão de incluir também endereços não domiciliares, ou seja, que não têm moradores, por conta de permitir construir uma sequência adequada. Adelante. No Brasil, como acredito em quase todos os países, o endereço é de responsabilidade da administração municipal. Mas a informalidade é muito alta. Muito domicílio é construído e habitado à margem da ação do município.
um percentual realmente importante. Como é administrado por cada município, não há um padrão para registrar endereços. Isso causa muita dificuldade. Então, na construção do nosso cadastro, optamos por criar um modelo bastante detalhado, bastante desagregado do endereço, porque, tendo a informação desagregada, podemos agregá-la quando isso se fizer necessário. Adelante. Então, são muitos os componentes, né? O endereço existe num município, numa localidade, num logradouro, numa CAE, um número, um complemento, o código postal, e pontos de referência, porque em algumas áreas rurais é muito difícil identificar. Lembrando que também levantamos as coordenadas para cada endereço trabalhado. Próximo, por favor. Eu não vou entrar nos detalhes, mas basicamente o que para cada endereço identificamos as características do tipo de domicílio, né? Se particular ou coletivo, se ocupado, fechado, de uso ocasional, no coletivo se com morador ou sem morador, uma classificação muito sumária, muito agregada do que não é domicílio, então estabelecimentos agros, saúde, educação e todos os demais agregados numa única categoria. E levantamos em construção ou reforma, porque num cadastro com uma perspectiva temporal é necessário levantar essa informação. O próximo. Como foi criado? Criamos uma versão inicial a partir dos dados do censo de 2000. Essa versão inicial era apenas para endereços urbanos. Isso foi feito passando um documento no scanner e depois trabalhando com um OCR. Essa versão inicial foi utilizada numa operação em 2007 e como insumo para o censo de 2010. A versão atual teve como fonte o censo de 2010. Adelante. Bem, aqui é o operativo que é colocado nos nossos DMC, nos nossos dispositivos móveis de coleta. Então, eu tenho uma imagem da área de trabalho, e tenho aqui a definição da área de trabalho, com as suas quadras e faces. Então, o operador seleciona uma dessas faces e tem acesso aos endereços que nós temos na lista de insumos associada a essa face. É claro que ele tem a alternativa de confirmar este endereço, mas tem também a alternativa de incluir novos endereços que, porventura, não estejam na lista, e mesmo de excluir, que é algo mais raro, mas que é possível para garantir que retrate fielmente o que está acontecendo. Então, ele trabalha face por face, elas vão mudando de cor para indicar o que ele já fez e o que ainda está por fazer. Então, essa foi, durante muito tempo, a nossa fonte básica de atualização de setores. A origem foi 2010 e, a partir daí, atualizamos via operações de campo, usando este aplicativo. Próximo. Existe todo um sistema de controle por trás que garante que o dado correto seja colocado no DMC, que o dado transmitido do DMC seja verificado. Então, existe um sistema bastante complexo, diria que até bem mais complexo do que o próprio sistema que roda no dispositivo móvel de coleta, que permite acompanhar a operação, né? Os dados vão sendo levantados e transmitidos. Nós também temos problemas sérios de comunicação em algumas regiões. Em certas regiões, a gente depende de que o técnico volte até um escritório para fazer a transmissão, porque é muito difícil a comunicação. Mas, de qualquer forma, isso permite um acompanhamento muito próximo do que está acontecendo em campo. O próximo. Para se ter uma ideia, nós temos hoje 446 mil áreas de levantamento, né? A nossa menor unidade. Mas nós realizamos cerca de 15 mil operações por ano, e cada operação dessa é atualizada, de modo geral, uma ou duas áreas, sendo que a maior parte urbana, mas também algum trabalho rural. A atualização de um setor censitário leva na área urbana cerca de 2 dias e meio, na área rural 3 dias e meio. É claro que existem exceções por situações muito particulares.
Nós mantemos cerca de 500 pessoas permanentemente nesse tipo de trabalho e são visitados aproximadamente 335 mil endereços todo mês. É uma operação muito grande que exige um investimento considerável por conta da instituição. O próximo. Bem, a outra alternativa que todos têm procurado são as questões dos registros administrativos, né? Mas são vários os obstáculos a serem vencidos para usar registros administrativos. Primeiro, nós claramente temos diferenças conceituais, né? Estaremos usando uma informação que foi coletada com um objetivo distinto da estatística. Então, eu preciso estar muito atento para essas diferenças conceituais. Existe uma grande dificuldade, pelo menos no Brasil, de fazer a associação do nosso cadastro com essas informações administrativas, pela ausência de uma chave natural. Então, normalmente, essa associação tem que ser feita usando o endereço, e o endereço com todas as suas imperfeições e complexidades. Outra questão de utilizar registros administrativos é a garantia do fornecimento. Não adianta eu usar num ano e no ano seguinte não ter disponível mais aquele dado. E a questão da estabilidade, porque o órgão que produz o registro administrativo tem os seus próprios objetivos. E, em algum momento, ele pode necessitar mudar os seus arquivos. E aí o nosso processo pode ficar prejudicado. Então, é preciso ter muito cuidado na questão do registro administrativo. Bom, para ter uma ideia, no Brasil os volumes são muito grandes, a gente foi obrigado a usar algumas ferramentas de Big Data que nós não estávamos familiarizados, foi um desafio, está sendo, não foi, está sendo um desafio. Só para que tenham ideia, o nosso banco, o nosso cadastro de endereços hoje tem 84 milhões de registros. Um dos registros administrativos que utilizamos é o registro fiscal, que tem 230 milhões de registros, porque ele é por pessoa e não por endereço. Outro registro que utilizamos é da Seguridade Social, também com registros muito grandes. Então, processar esse tipo de informação, na ausência de um atributo que permita uma ligação fácil, acaba se tornando um desafio muito grande. Eu não coloquei aqui, mas queria comentar que outra fonte de informação extremamente importante são as informações das empresas de energia elétrica. No Brasil, a energia elétrica é quase universalizada, então os cadastros das empresas de energia elétrica são uma fonte importante de informação, mas são empresas particulares que não têm a obrigação de entregar ao nosso Instituto de Estatística esse dado, então é um processo de negociação às vezes bastante difícil, mas são dados que auxiliam muito o nosso trabalho. O próximo. Bem, falando agora um pouco sobre a pandemia. As nossas atividades foram completamente paralisadas em março. Todas as atividades externas de campo foram paralisadas. Então, foi necessário, primeiro, colocar em funcionamento uma estrutura grande para permitir o trabalho remoto. Eu estou fazendo essa apresentação da minha casa, porque todos nós continuamos trabalhando remotamente. Foi preciso substituir, né, a coleta presencial por uma coleta telefônica, mas até então o telefone não era uma informação tão crítica. Ele era uma informação opcional e foi necessário, então, obter telefones para manter esse processo em andamento. Evidentemente, a ausência de operações de atualização causa uma desatualização progressiva no cadastro. Isso tem um impacto grande nas pesquisas amostrais, porque todas as áreas que eram objeto das pesquisas amostrais eram atualizadas a cada 12 meses. Então, de 12 em 12 meses, voltávamos a cada setor e realizávamos uma atualização que garantia a seleção dos próximos domicílios a serem entrevistados. Então, essa, sem dúvida, é um prejuízo que está acontecendo, mas as pesquisas continuam e o nosso pessoal tem feito um esforço gigantesco
para manter de pé esse processo. E, com isso, a nossa dependência dos registros administrativos aumentou dramaticamente, o que era um estudo visando, a médio prazo, incorporar registros administrativos passou a ser uma atividade prioritária e crítica para contrabalançar as nossas perdas por conta da pandemia. Então, hoje, estamos processando esse volume grande de informações, tentando enriquecer os nossos cadastros com novos domicílios e também enriquecer o cadastro com mais telefones com base nas informações mais recentes disponíveis. O próximo. Bem, fiz questão de colocar aqui essa figura porque quem trabalha em cadastro conhece essa situação. É um trabalho semelhante àquela questão mitológica lá da Grécia, de Sísifo. É um trabalho sem fim. Um cadastro nunca está pronto, ele nunca está totalmente atualizado, porque o objeto do nosso trabalho é algo que está em constante mudança. Então, este trabalho tem que ser encarado dessa maneira. Ele nunca será perfeito, mas temos que trabalhar para ele estar num nível de atualização e de cobertura que seja o suficiente para permitir pesquisas de boa qualidade. Então, essa é uma situação comum a qualquer um que lide com cadastro. Quem lida com um cadastro grande, como o cadastro de um país, enfrenta isso de uma forma ainda muito mais dramática. Por favor, próximo. Bem, quais são os nossos desafios, então, pensando em termos do cadastro de endereços? Nós, por um lado, temos a atualização de campo, ela é precisa. Em muitas ocasiões, ela é a única alternativa. Então, vou citar aqui o exemplo de setores muito remotos no interior da região amazônica. Para esses setores, nunca existirá um registro administrativo confiável, porque são populações que são contactadas muito raramente. Então, a atualização de campo é certamente muito precisa, porque eu tenho uma pessoa em frente ao endereço, identificando todas as suas características, mas ela é muito cara, ela é demorada, e um fenômeno que nós observamos é que é cada vez mais difícil. Assim como é cada vez mais difícil obter a entrevista, porque as pessoas são mais reticentes por questões de segurança e muitas outras, mas também até mesmo a simples operação de atualização tem se tornado, nos últimos anos, algo bastante difícil. É muito caro, eu preciso ter uma pessoa devidamente treinada, com um veículo, com o dispositivo móvel de coleta, com transmissão de dados. Então, essa não é uma operação barata, o que limita muito a sua utilização. Então, o que pensamos, né? A ideia era após 21, mas agora está sendo adiantada por conta das dificuldades que enfrentamos, era a expansão dos registros administrativos, deslocando uma parte das nossas equipes para controlar a qualidade desse registro administrativo que chega e completar essa atualização por operações de campo nas áreas onde os registros administrativos são sabidamente deficientes. Então, são as áreas muito remotas, são áreas informais, são áreas, às vezes, com questões de segurança muito sérias, que prejudicam muito o andamento do trabalho. Então, a proposta faremos um censo em agosto do próximo ano, o censo do Brasil foi adiado de 20 para 21. Após esse censo, os processos de atualização continuarão, eles têm que ser contínuos, né, sem dúvida, mas a ideia é que se implante um modelo misto, uma parte do trabalho vindo dos registros administrativos, com um controle nosso da qualidade do que está chegando, e uma outra parte complementando através de operações de campo, usando, nesse aspecto, nós já temos uma tecnologia mais estável e mais eficiente, vamos dizer assim. O próximo. Bem, comentários ficarão, então, para um outro momento. E o próximo. Bem,
Bem, quero agradecer a atenção de todos, procurei ser bastante breve. A gente tem um slogan, vamos dizer assim, para o cadastro de endereços, que diz que porque tudo que acontece, acontece em algum endereço. Então, essa é uma visão muito, muito rápida que eu espero ter tido ocasião de passar a todos. Muito obrigado. Muchísimas gracias, engenheiro Menezes. Excelente. Obrigada, engenheiro Menezes. Apesar das dificuldades técnicas, foi uma excelente palestra. Agradeço também aos participantes pelas perguntas sendo colocadas na sessão de perguntas e respostas. Por favor, se quiserem, se tiverem por bem, por favor, queiram usar essa caixa para perguntas e respostas. Agora vamos ouvir o senhor Edgar Vielma, do México, INEGI, do México. Muito obrigado, Catalina, e bom dia a todos e a todas. Imagino que já estarão vendo a minha tela com a minha apresentação. Sim, senhor. Muito clara. Pode continuar. Obrigado. Vejamos, então, o que é que nós temos ultimamente de novidades. Quanto ao Inventário Nacional de moradias, de endereços, é necessário ter um arcabouço jurídico. Sem isso, é muito difícil se progredir e trabalhar com um tema que não, a menos que ele seja obrigatório. Isso era fundamental para nós, e é por isso que na lei do Sistema Nacional de Informações Estatísticas e Geográficas, artigo 20º, está escrito que o Subsistema Nacional de Informações Demográficas e Sociais deverão ter uma infraestrutura de informações contendo, no mínimo, um quadro geoestatístico e um cadastro nacional de domicílios. O artigo 94 indica que o Instituto irá estabelecer, operar e reger o inventário, e a diretoria e os departamentos assinalados nos artigos 20 e 23, respectivamente, poderão estabelecer, operar e também reger outros registros, outros cadastros, e que é muito importante para fins estatísticos e geográficos, que estimar necessário. Tudo isso, então, está nos dando um pouco de margem para decidirmos, mas tudo com fins estatísticos e geográficos. Nesse sentido, então, o intuito deste trabalho é ter um registro de endereços por quadra com uma atualização permanente, com vigência também dos dados. Esse que é o grande desafio. Normalmente o censo é feito a cada 10 anos e no de 2010 nós conseguimos atingir esse objetivo. No entanto, no caso do México, ainda era necessário aprimorar o sistema, em vez de ser uma fotografia, que fosse um filme, que haja um acompanhamento, que houvesse um acompanhamento longitudinal e não apenas transversal do fenômeno que está sendo analisado, e não apenas uma fotografia tirada a cada 10 anos. Qual a história desse trabalho? A primeira versão, publicada em março de 2012, com informações censitárias, e já à época, no site do INEGI, ele já foi postado, e para a integração desse registro foi usado o arcabouço, o quadro geoestatístico nacional atualizado e as informações que foram coletadas no censo populacional e de moradia de 2010. Nós sempre fazemos também atualização da parte do quadro estatístico. Desde janeiro, que nós estamos já prestes a... Bom, em janeiro do ano que vem serão
publicados os dois produtos, tanto o censo quanto o quadro geoestatístico nacional. E a ideia era ter funções mais eficientes, com uma ferramenta mais amigável, mais fácil de usar para todas as agências e queremos receber feedback delas também. Em 2013, já foram incluídos alguns trabalhos que foram realizados com o cadastro único de endereços, que não é tão universal. O Instituto Nacional de Estatística e Geografia é aquele que detém a lista, o banco de dados de todas as moradias, etc. Mas o RUV é uma agência incumbida de acompanhar todas as novidades. Isso continuou sendo atualizado, não somente tivemos uma quarta, mas uma quinta atualização aqui com a Comissão Nacional de Habitação e também com a pesquisa intercensitária feita que desenvolvemos e continuamos com a atualização. Se vocês observarem, nós fomos agregando gradualmente não somente a informação do censo, mas também a informação de alguns registros administrativos. Mas a partir desse momento decidimos que isso precisava ser uma atualização contínua e não somente um ou dois produtos, mas a totalidade de insumos que poderiam ser desenvolvidos pelo Escritório Nacional de Estatística e acrescentar outras instituições para criar esse registro. Isso seria utilizado para elaborar políticas públicas. E, nesse sentido, já trabalhamos para que, de forma contínua, tanto os censos, a contagem, a amostragem, uma mega amostra que se mantém viva ao longo de 10 anos e, neste caso, mais de 3 milhões de domicílios, que seria 10% dos imóveis do território nacional e 10% é calculado não somente 10%, ele vai crescendo conforme os novos desenvolvimentos imobiliários que acontecem no país. Agora, as pesquisas contínuas. Temos a Pesquisa Nacional de Ocupação e Emprego, também temos uma grande quantidade de imóveis que constantemente visitamos, assim como as imagens de satélites. Isso é o que estamos acrescentando. Mas também ao longo prazo e ao longo e curto prazo, alguns, porque o registro administrativo foi aumentando, eu falo curto por Infonavit, porque já assinamos convênios de colaboração para poder contar com todo o seu inventário nominal de domicílios que vai nos ajudar a atualizar. O Infonavit, na verdade, é um fundo de trabalhadores para ter acesso de crédito imobiliário. Claro, essas casas são novas. Uma coisa que vai elevar o potencial é que esta instituição que tradicionalmente oferecia crédito a casas novas agora está estendendo isso a domicílios usados. Isso vai ser mais abrangente, porque agora vamos poder ter um subgrupo mais amplo. O FOVIST também um fundo parecido de apoio aos trabalhadores de domicílio, né? Seriam os trabalhadores do Estado mexicano, das instituições do Estado mexicano, e também o registro único de domicílio, que vai contempla praticamente tudo dos anteriores, mas além do mais, ele também contempla qualquer domicílio que tenha sido desenvolvida e sob um crédito privado, tenha recebido crédito privado. Temos o Serviço Postal do México,
que seriam os primeiros empolgados em utilizar esse inventário nacional de domicílio e sob uma modalidade que eu vou abordar, que seria georreferenciado, porque o que presenciamos nos países latino-americanos e muitos países do mundo, os famosos domicílios, uma dor de cabeça para as instituições, principalmente pelos diferentes nomes que você pode dar e um verdadeiro registro que, entre muitas outras coisas, nós perdemos números, ou seja, o domicílio no registro administrativo ou pode ter a identificação da rua e número. No entanto, você vai ao domicílio e nem tem o número porque alguém tirou, caiu, por muitos motivos. Então, nesse sentido, também acrescentamos o Serviço Postal Mexicano, que é uma instituição de forma contínua, passa pelo território nacional e chegando aos domicílios e se transforma num ator muito importante para essa atividade. E aqui temos os recorridos, não, as trajetórias, os percursos, né? Nos campos sociodemográficos, e aqui temos outras áreas como geografia, ou também temos as áreas de censo, de unidades econômicas, entre outros, que podem coletar informação em campo. Bom, também trabalhamos com uma proposta de oferecer uma chave seria um password para os dados que têm dados sobre a ubicação, espaço e associado a um código QR. Eu mencionarei. Aqui vocês têm os exemplos do que procuramos num password ou uma chave. Isso não faz com que isso seja única. O número é o que faz isso único e um número alfanumérico por trás. E no banco de dados, isso transforma essa chave em uma coisa única. E a partir dessa chave, podemos ter o número de cada domicílio, mas não somente domicílios mais imóveis, também registros administrativos mencionados anteriormente, também agregaríamos os atributos desse domicílio. Aqui temos diversas coisas, a chave única do domicílio completo, chave de cadastro, contrato, entre outras informações, o que isso ajudou a desenvolver várias camadas e no futuro serão muito úteis para as instituições. Mas eu faço uma pausa, mas aqui entra o censo de população e domicílio, e pela primeira vez o censo foi utilizado com dispositivos computacionais móveis, nesse caso seriam telefones, e o que isso permitiu foi que não somente não era feito como era feito anteriormente, mas agora com um aparelho e criávamos pontos de coordenadas. Para isso, e o que foi incorporado pela primeira vez na etiqueta que era colocada no imóvel, nós assignamos um código QR, um QR Code que é único. E com isso você pode lê-lo através do dispositivo móvel, ou seja, o funcionário, a funcionária, geralmente são funcionárias porque 75% são mulheres, eles colocavam etiqueta na moradia e automaticamente para iniciar a entrevista ou para registrar os imóveis com o qual ela ia interagir, ou ele ia interagir, colocava o celular para poder ler o QR Code. Naquele momento, aquele domicílio, ela ficava georreferenciada como um imóvel único e era levado para um servidor central.
Também fizemos um percurso de reconhecimento para formar os questionários do ambiente urbano com apoio de GPS para atualizar a cartografia utilizado pelo entrevistador, de tal forma que aqui é o que vocês veriam de tudo que foi captado, não pelo entrevistador, mas a pessoa que foi antes da realização do censo e também com a própria entrevista depois que você estava executando essa entrevista. Ou seja, os aparelhos e 98% das entrevistas feitas em domicílios ou em imóveis. Aqui podemos capturar através de um dispositivo móvel e é isso que vocês vão ver nas próximas informações que vamos receber do censo. Ou seja, vamos ter toda uma cartografia com um número de coordenadas. Vocês sabem que os dispositivos móveis, infelizmente, não tem tecnologia suficiente no mundo para ter uma precisão exata, mas com o que já capturamos e com as correções que existem, que fizemos no escritório para esticar a frente da quadra para ver quão precisa é a coordenada, mas de forma geral o que vemos é que os GPS apresentavam uma faixa de erro de 3 a 5 metros, ou seja, era bastante aceitável esse tipo de medição e, portanto, bom, não vou insistir mais sobre a cartografia e depois fazíamos a correção necessária. Bom, isso permite que o censo ou que inventário que tínhamos já com a informação do censo 2020, nosso inventário nacional de domicílios e imóveis é cada vez mais preciso e vai ser como o que vocês veem na tela, onde não somente aqui descrevemos o que podemos ver, ou seja, o imóvel, mas também o que esse imóvel representa no ambiente urbano ou rural. Ou seja, temos o recuo, as árvores, as rampas para que as pessoas possam usar, temos a iluminação, temos o número de ruas, nome de ruas, e pelo menos no caso de México, não todas as ruas têm algum nome e não podíamos continuar utilizando essa metodologia, se é que nessa zona ou área se esse imóvel tem um nome ou não, e se esse imóvel tem algum número físico, não. A mesma coisa com relação a restrições. Temos 5 minutos, ok. Aqui podemos ter um inventário de imóveis no amplo sentido da palavra, e não somente se essa via ou rua tem um nome ou não, isso não importa, porque o que vamos ter são as coordenadas que permitirão a todos os usuários de serviços públicos para que eles possam dar follow-up a essa informação e manter a informação viva. Essa informação, principalmente aquela informação que é externa e não confidencial, a moradia bom, ela será divulgada e será compartilhada com diversas das instituições que eu já mencionei e algumas outras que não estão aqui, para que toda essa informação ou eles possam atualizar a informação constantemente por todos os trabalhos de campo ou de registro administrativo que são feitos. Agora, nesse sentido, esperamos que o censo 2020 seja um abre-águas para um melhoramento desse esforço e dessa informação, e como eu mencionei no início, que não seja uma fotografia, mas seja um filme da informação que está se dando no território nacional, além de toda a tecnologia utilizada através do censo de população e habitação,
um desafio, uma coisa que queríamos implementar em 2020. Infelizmente, por questões de orçamento, não conseguimos não somente ter um registro digital e um mapa digital, mas que isso fosse traduzido em físico com a finalidade da leitura de outras instituições a partir de uma placa no imóvel. No entanto, por motivos de orçamento, não conseguimos fazer. Isso é uma questão pendente. No entanto, o que está garantido é o fato que, pelo menos digitalmente, temos todo esse trabalho. E seria isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Edgar, por controlar o seu tempo. Nem precisei lembrá-lo. Muito obrigada a todos os palestrantes. Agora, eu gostaria de fazer um pequeno resumo dos principais pontos que foram abordados por cada um dos palestrantes. Ressaltamos a necessidade de operativos de campo para a realização dos inventários, porque há informação que não pode ser coletada de outra forma, mas sim através dos agentes de campo, com relação à chave, que é um elemento comum em todas as experiências. Precisamos de uma chave única, uma chave de identificação, e muito importante também a necessidade de um marco jurídico e um trabalho em conjunto, não somente por parte dos institutos de estatística, além do pessoal que trabalha com tecnologia, geografia e nas áreas sociodemográficas, também com outras instituições do Estado. Portanto, para sistematizar as perguntas, eu vou perguntar para cada uma das palestras, ou para os palestrantes, para que os nossos palestrantes respondam conforme chegam as perguntas. Para a doutora Macê, as perguntas que coletamos, se o precenso foi feito em todas as áreas do país, que seria, ou se existe uma operação independente, que vai, por exemplo, fazer o levantamento de número de pessoas dentro dos domicílios, e se há um registro de nomes de ruas, e se há uma metodologia que vocês utilizam, e atualização através de registros administrativos. Além do mais, aqui perguntas sobre a parte logística, se você pode trabalhar, por exemplo, de forma separada quando vocês trabalham com listas e a cartografia, e como vocês vinculam esses elementos, se vocês poderiam fazer uma atualização do censo que foi feito prévio, porque eram resultados que apresentavam muita variação. Muito obrigada, Catalina. Vamos ver com relação ao precenso que cobre todas as localidades urbanas do país. E é isso o que será publicado principalmente. Agora, depois, vamos agregar a informação relacionada às áreas de localidades com menos de 2.000 habitantes e áreas rurais. Agora, com relação à questão do nomenclador de vias de circulação, bom, o nome das vias de circulação, e também agradeço pela consulta, porque omiti esta questão. E o precenso é somente um precenso de domicílios. Não constatamos o número de pessoas que vivem dentro desses domicílios.
Os resultados relacionados à população será feito através do censo especificamente e também devido ao que o colega de México mencionava, a partir dos dados censitários, vamos atualizar os dados de domicílio e vamos integrar os dados da população aqui. Quanto à logística, bom, eu mencionei muito por cima, mas quanto ao acesso a algumas áreas, nós tivemos de nos reorganizar e trabalhar juntamente com os departamentos, com as repartições provinciais de estatística para termos segurança para os trabalhadores censitários, etc. Mas foi mínimo esse elemento, não foi tão grave. Quanto à vinculação, o pareamento entre a lista e a base geográfica, bom, trata-se de um trabalho que consome tempo, leva tempo para se obter precisão e da vinculação entre as áreas demográficas e socioestatísticas dos departamentos da parte provincial. E também foi necessário repetir algumas visitas ao terreno quando havia incongruências ou dúvida dos cartógrafos a respeito daquilo que estava na lista de moradias. E era por isso que eu estava falando tanto, me referi tanto ao trabalho de articulação e integração entre as diversas áreas, que realmente foi essencial nesse caso e foi aquilo que deu mais coesão e força ao projeto. Quanto à atualização, nós temos uma metodologia que eu chamaria de teórica, mas o nosso desenho agora estamos agora nos debruçando sobre o desenvolvimento de uma versão atualizada, levando em conta as características heterogêneas do país e levando em consideração que os registros administrativos são realmente um reflexo dessa situação. E, a partir de 2021, nós temos previsto já rever quais são as áreas do país que exigem atualização, já que o trabalho de campo começou em abril de 2019. O nosso decreto censitário estabelece que o INDEC tem 60 dias para estabelecer a data definitiva do levantamento quando o governo nacional estabelecer que já concluiu a pandemia. E então vamos estudar juntamente com as províncias aquelas áreas que exigem, precisam de atualização, que com certeza serão aquelas mais próximas de 2019, que foi quando os primeiros trabalhos de campo foram realizados. No trabalho de campo, tínhamos um trabalho por etapas, por fases, começando com aquelas áreas com menor mobilidade de população e passando até chegar às áreas urbanas, onde há grande movimentação, deslocamento populacional de um lugar para o outro, de um edifício, de uma edificação para outra. E vamos estabelecer uma estrutura e uma implantação condizente com as características de cada uma das nossas jurisdições. Muito obrigada.
Eu que agradeço, doutora Massé. Vamos, então, agora ler as perguntas também para o resto dos palestrantes, mas especificamente para o nosso palestrante do Brasil, o doutor Menezes. No que diz respeito à priorização territorial para ir ao terreno, como são identificadas as áreas mais dinâmicas? Há alguma metodologia para a integração maciça entre os dados do cadastro e os dados dos registros administrativos? Se há registros administrativos usados para o trabalho de levantamento de solos e moradias? E também, em se tratando de registros administrativos e integração desses registros, também estamos falando da necessidade de padronizar esses dados para serem usados online ou através de sites. Há uma outra pergunta sobre o software sendo usado. Qual é o tipo de sistema ou software que é usado para a difusão das informações, a divulgação das informações geoespaciais, ou através de que portal é feito? E também na parte operacional, poderiam indicar novamente como foi feita a coleta dos números telefônicos, a importância desse trabalho e a vantagem de usar as faces em vez de usar a quadra inteira ou ir moradia por moradia? Como foram implementados esses mecanismos? Com a palavra, o doutor Menezes. Bem, vamos lá. Sobre a questão da priorização das áreas, a maior prioridade, como era de se esperar, está associada à amostra, né? São as áreas que fazem parte da amostra mestra e que serão objeto das nossas pesquisas intercensitárias. Fora as áreas de amostra, que são regularmente atualizadas, nós utilizamos as informações de distribuição de energia para ter uma ideia de crescimento, imagens, as imagens é um uso mais recente, as imagens têm algumas dificuldades, né, porque se elas conseguem identificar as novas construções, mas elas não identificam o que existe ali. Eu não sei se é um domicílio, se é um domicílio de um único andar, se são 2 domicílios. Então, é uma indicação bastante preliminar que teria de ser complementada com alguma outra informação. Então, a definição das prioridades para atualização basicamente seguem essa linha. As amostras, áreas de crescimento na distribuição de energia, imagens, e nós temos alguns intercâmbios com prefeituras para obter as autorizações de construção, mas não cobre o país inteiro, esse é um dado bastante limitado. Sobre a questão de metodologia, de fato, e na padronização, que foi a outra pergunta, existe uma situação muito difícil no Brasil, porque não existe um padrão de registro de endereços. Então, cada instituição do governo, cada órgão levanta os seus dados, e aí existem abreviaturas, erros de digitação. Então, é um trabalho muito grande, esse trabalho de padronização para permitir que depois se faça a comparação dos arquivos. Então, essa é a razão de nós limitarmos um pouco os registros administrativos que nós usamos. Primeiro, porque é preciso fazer um procedimento específico para cada um deles. Então, lidar com um número muito grande seria muito difícil, né? Sobre a questão de software de divulgação, bom, aí cabe uma observação. Nós usamos intensamente softwares livres. Existe uma orientação da direção nesse sentido. Mas, em alguns momentos, nós nos rendemos a softwares comerciais. E na parte por exemplo, na criação da nossa base, nós usamos intensamente um software livre chamado QuantumGIS. Foram feitos vários desenvolvimentos adicionais para suprir funções que não estavam disponíveis originalmente no QuantumGIS.
Mas, por exemplo, na hora de divulgar, a gente ainda está baseado em alguns produtos comerciais. Basicamente, a família de produtos da Esri, ArcView, etc. Bom, sobre a questão da escolha da unidade geográfica para orientar a coleta, né, por que usamos a face, né, essa tem uma razão um pouco histórica, mas, por exemplo, às vezes uma quadra, uma manzana, tem faces em áreas de trabalho diferentes. Então, isso nos criaria alguns problemas operacionais. Então, acabamos por optar por guiar o nosso trabalho por cada uma das faces da quadra, por cada uma das faces da manzana. Eu gostaria ainda de comentar duas questões que foram levantadas em outras palestras. Primeiro, é que nós divulgamos publicamente, é possível baixar o cadastro de endereços do IBGE. O endereço não é considerado uma informação sigilosa e é possível ter acesso a ele. Por enquanto, é só por download, mas se planeja um método que permita um acesso por uma interface de informática mais sofisticada. E duas outras observações, nós coletamos coordenadas também em todos os endereços, e a nossa meta é muito semelhante à que foi colocada pelo colega do México. A ideia é que a gente tenha pelo menos uns 97% dos endereços com coordenadas de boa qualidade. E, por último, existe uma operação prévia ao censo, que seria, não é um pré-censo no sentido estrito da palavra, mas é um levantamento prévio, e nesse levantamento se obtém também informações sobre o entorno. Então, arborização, iluminação pública, placa com identificação do logradouro, etc. Então, espero ter esclarecido aí esses pontos. Obrigado. Sim, muitíssimas graças, doutor Menezes. Obrigada, doutor Menezes. E, finalmente, em razão do tempo, vou pedir ao último orador responder se existe uma norma, um padrão estabelecido, algum formato pré-definido para os endereços serem vinculados com esses códigos únicos, e se existe um padrão como foi estabelecido para a lista de domicílios no México. Com a palavra, então. O doutor Edgar Vielma. Obrigado, Catalina. Como eu disse, na lei, está previsto na lei, o Instituto deve coletar informações e também desenvolver e decidir sobre o padrão dos endereços. Então, existe uma obrigação legal que obriga o cadastro dos domicílios usando as unidades do Estado, que é fundamentalmente importante, e também, como essa norma é bem nova, é necessário fazer esse trabalho de divulgação para que, paulatinamente, aos poucos, as unidades do Estado, quando registrarem o imóvel, eles cumpram com esse padrão. E ele está ali, está padronizado, podem até consultá-lo, se quiserem, entre os documentos que nós vamos mandar, além da nossa palestra, que eu acabei de mandar para o José Antônio, eu vou mandar também essa norma, essa regra que nós temos na legislação. E também com o trabalho, além do trabalho que eu já descrevi, existe essa norma que já está incorporada não apenas na parte conceitual, mas também estará ligada a uma coluna vertebral de coordenadas geográficas, porque é isso que é mais importante, independentemente do que for acontecer com essa norma, ou como quiserem chamar esse ponto, porque, na verdade, são nomes que é como se fosse um batizado. Eles não são muito bons, mas o que importa é se ter um ponto claro no espaço e no tempo daquilo que está sendo observado. E essa parte
regulatória, normativa, terá um nome, depois algum outro político irá decidir mudar de nome, da rua, do lugar, que irá se chamar A ou B, haverá uma mudança do nome do logradouro, mas isso irá permanecer durante algum tempo, mas a coluna vertebral não irá depender disso, será incluído ali com o resto das informações coletadas. Então, todas essas informações e dados darão mais certeza sobre a situação no México. Obrigada. Obrigada. Senhor Vielma, agradeço a todos os palestrantes e participantes pela participação e atenção, agradeço muito também pelas questões e pelos comentários. Eu acho que poderíamos passar horas falando sobre isso. E, bom, eu gostaria de agradecer novamente a equipe do BID pela iniciativa e, para concluir, vou passar a palavra para o José Antônio Mejia, o nosso anfitrião. Muito obrigada. Obrigado, Catalina, pelo excelente trabalho na mediação e agradeço as mais de 130 pessoas que se conectaram a essa reunião e aos nossos oradores, Edgar, Gladys e Volney, e agradeço aos intérpretes que fizeram a interpretação português e espanhol, a equipe técnica que possibilitou esta reunião, e a gravação da reunião e os materiais estarão disponibilizados no site do BID. Eu irei também mandar por e-mail para todos aqueles que se inscreveram. Então, sem mais delongas, vamos encerrar. Bom dia a todos. Obrigada, José Antônio. Obrigada a todos e bom dia.